Todo mundo apostos aí? Pode ir. Então vamos lá, vamos ver se passa. Então, temos em Pompeia, né? Falamos um pouquinho desse livro The Pox, da Deborah Hayden, né? Que fala sobre essas coisas da loucura, da arte e da criatividade ligado à sífilis, né? Ainda, falando um pouquinho de Brasil, essa é uma biografia da Clarice Lispector, né? Que no meu... Passou, né? Normal, né? Normal, aqui não falha. Que na minha concepção é a maior escritora brasileira, que na verdade não era brasileira, era ucraniana, né? E veio em Brasil muito pequena e de família judaica, morando na Ucrânia, existiam pogroms, que chamam, né? Que são atentados, os russos faziam atentados contra as comunidades, e parece que um desses atentados, a mãe dela foi estuprada, que é uma coisa bastante comum, né? Os saqueadores estupravam as mulheres, e parece que ela teve sífilis, né? Ela morre muito cedo e se atribui a morte dela, é uma coisa meio nebulosa, mas se atribui a morte da mãe do Clarice Lispector a um quadro sifilítico. É só curiosidade, né? Isso é interessante, isso é uma coisa que é bacana de falar, é muito triste, mas é uma coisa que a gente deve que guardar, né? Como a gente pensa que as coisas nunca pode, sempre que chega no fim do poço, pode ter um cadafalso e pode ter uma coisa mais funda ainda, né? Em momentos tão difíceis, mas isso é uma situação que é muito chocante, assim. O que acontece? Isso é um estudo patrocinado pela Serviço Público de Saúde americano, que não foi de antigamente assim, não é do século retrasado, ele vai de 1930 a 1970, e o que eles fazem? Eles pegam uma população, obviamente, pobre e negra americana, de um local, uma cidade no Alabama, e eles falam para essas pessoas, eles separam pessoas contaminadas com sífilis e falam, vamos tratar essas pessoas. Só que eles não tratam, eles fazem um estudo para observar como a sífilis vai desenvolvendo essas pessoas no decorrer dos anos. Então, isso é um crime contra a humanidade. É como o ser humano pode ser tão baixo, né? Fazer uma situação, causar uma situação dessa. Então, acho que essa coisa é muito... Eu gosto sempre de falar dessa situação quando eu falo de sífilis, assim, é uma coisa muito chocante, que eu descobri isso quando eu estudei para preparar alguma apresentação de sífilis no passado, e isso me apareceu, eu achei uma coisa tão chocante que eu gosto sempre de trazer isso, né? Como a gente pode ser tão idiota de fazer uma coisa dessa. Por outro lado, eles fazem a meia-culpa, né? Eles não escondem isso de ninguém, publicam vários livros, vários artigos falando sobre essa situação, dizendo que foi um erro, né? Que é um erro irreparável, mas que a gente pode fazer de forma diferente, né? Então, é muito chocante o que tem acontecido, obviamente, com população negra e pobre, né, que acontece até hoje, né, não é um privilégio nosso, né, de tratar mal as minorias, mas é importante a gente saber que essas coisas acontecem, né, e não está tão ali, né, 1970 tem 50 anos, né, então esse estudo foi encerrado há 50 anos, isso realmente é uma coisa muito triste, né? Talvez esse slide agora, quando a gente fala de doença sexualmente transmissível, como é a sífilis, talvez seja o slide que eu queria que vocês levassem para casa, né? Que vocês guardassem tudo que eu falar aqui. Talvez esse seja o slide mais interessante, que vocês guardem essas informações para vocês, né? Não só quando pensar em sífilis, não só pensar como oftalmologia, mas pensando em doença sexualmente transmissível, né? Não é um slide que eu fiz, eu vi esse slide num congresso. Eu achei tão interessante que eu copiei. Achei a ideia interessante, o slide interessante, então isso eu copiei e eu queria transmitir isso para vocês, né? Então, quando pensamos em DST, em doenças sexualmente transmissíveis, né, não podemos esquecer que pessoas fazem sexo, né? As pessoas fazem sexo, né? Querendo ou não, elas vão fazer sexo, né? As pessoas gostam de sexo. Então, não é algo que as pessoas façam porque são obrigadas, as pessoas gostam. Então, é importante ter isso em mente. Aí fica importante aqui. É muito difícil mudar o comportamento sexual das pessoas. Você não vai nunca convencer uma pessoa de se comportar sexualmente, não estou falando de comportamentos patológicos, obviamente, né? Também isso não vai convencer, mas é uma situação diferente. Mas a gente, de comportamento sexual, se a pessoa tem uma escolha sexual, uma orientação sexual, uma escolha de gênero, uma orientação de gênero, nada vai mudar essa pessoa, nada vai mudar essa cabeça. Não adianta você, não existe cura gay, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, isso é muito importante. Você não pode mudar o comportamento, você não vai mudar
Não é mudando o comportamento das pessoas sexual que você vai resolver o problema de doenças transmissíveis e qualquer outro problema, que seja problema de controle de natalidade, enfim, qualquer problema que você queira resolver, não é dessa maneira. Como há pouco tempo a gente teve a nossa digníssima ministra querer fazer uma campanha onde pregava a abstinência sexual dos adolescentes, para não ter gravidez precoce. Claro que é muito importante que você não tenha gravidez precoce. Claro que é fundamental que se oriente as pessoas para que não tenha essa questão de gravidez precoce. Mas não é você pregando a abstinência sexual que você vai conseguir isso. É como querer acabar a prostituição confiscando as camas, né? Não é por aí, né? Então isso é muito importante. Tem que entender que isso é difícil de mudar e que você tem que respeitar essa condição, né? É impossível mudar o quase, é impossível mudar o desejo sexual das pessoas. As pessoas querem fazer sexo. Então, você fala, você não vai, isso teve com a AIDS, teve com outras doenças. O jeito de você não ter a doença é você não fazer sexo. Esquece. Isso não vai acontecer. Então, você está fechando os olhos para uma situação grave, em situações pandêmicas, como foi a AIDS, como é a sífilis hoje em dia, né, que são doenças sexualmente transmissíveis que tem uma propagação mundial muito grande, você não vai convencer as pessoas que elas não podem fazer sexo para não transmitir a doença, entendeu? Isso não vai funcionar, entendeu? A gente tem que ter isso em mente, isso é muito importante, né? E importantíssimo saber que sexo transmite doenças. Então, a gente tem que, primeiro, respeitar o comportamento sexual das pessoas, a gente tem que abrir mão, o respeitar, quer dizer, a gente não pode ter nosso julgamento moral ou religioso, botar isso para as pessoas. Por mais que você tenha essa questão, enfim, para você sirva isso, né? Você não pode querer resolver isso transmitindo suas... É igual você falar do aborto, né? Você pode ser a favor ou contra o aborto, uma questão religiosa e tudo, mas você pode ser contra o aborto e ser a favor da legalização do aborto. São coisas diferentes. É mais ou menos isso, entendeu? Você tem as suas convicções religiosas, suas convicções pessoais, que você tem que respeitar, mas você tem que respeitar essa situação para que isso não se torne, como é hoje em dia, uma pandemia que ficou apagada pela Covid um pouquinho, né? Mas não deixa de ser uma pandemia mundial, a pandemia de sífilis, né? O mundo hoje vive ainda, não se fala mais porque está falando de outras coisas, né? A Covid, ela ficou mais forte que tudo, né? Então só se fala de Covid com uma certa razão, mas a gente pode esquecer que existe essa pandemia de sífilis e de outras doenças, né? E que a gente resolve isso com educação, com respeito, enfim, né? E por que devemos sempre investigar a sífilis, né? Porque esse slide não é um slide muito novo, mas ele dá uma ideia de que a sífilis é uma doença que está espalhada pelo mundo inteiro. Obviamente, se a gente olhar para os números, esquecendo um pouquinho esses números que estão um pouquinho defasados, mas proporção desses números, a gente vê que em países mais subdesenvolvidos, em continentes mais subdesenvolvidos, a gente tem uma incidência maior da doença, né? Mas nos Estados Unidos ela está presente fortemente, na Europa ela está presente fortemente, né? Então, é uma doença que se espalha pelo mundo inteiro, e a gente tem que pensar nela porque ela está aí em todos os lugares do mundo, né? Ela está na nossa casa, está na casa dos outros, está nos outros países, então está presente, super presente, né? Isso é uma publicação que saiu naquela coluninha da Veja, tem um tempinho já também, que ele falava assim, sífilis, né? Aquele dão umas coluninhas pequenininhas, fala sífilis, depois da zika, né? Porque tinha muita coisa de zika e dengue, está muito forte zika e dengue no Brasil, né? Da zika, da dengue e da tuberculose, que sempre é uma doença muito presente também, o Ministério da Saúde advertiu que o país vive uma epidemia da doença, que é a sífilis. Por enquanto não se falou em peste negra, quer dizer, isso já se fala, está muito presente, né? Então, por isso que a gente tem que sempre pensar em sífilis, né? Isso é uma publicação americana, uma revista americana, um semanário, se não me engano, Atlantic, que fala nisso, né? Quer dizer, nos Estados Unidos, em 2012, 2014, um número aumentado, um número muito crescente de casos de sífilis, né? Principalmente no Oregon, dá o exemplo do Oregon, que tem uma pandemia interna, né? Um crescimento absurdo dos casos de sífilis, né? E isso nos Estados Unidos, né? Não é só no Brasil, né? Mostrando aqui o crescimento das doenças sexualmente transmissíveis nos Estados Unidos, né? Mostrando os estados, uma distribuição pelos estados, do crescimento de todos os estados, isso cresce um pouco mais, um pouco menos, né? Então, a gente tem que pensar que está se propagando. E aqui no Brasil, né, como houve um crescimento entre 2010 até 2015, 2016, que são esses gráficos, como é um crescente, né, da incidência de sífilis na população brasileira.
Quando eu penso em sífilis, então, pensando em tudo isso que a gente falou, de quadro clínico muito variado, de ser uma doença muito prevalente, uma doença muito distribuída pelo mundo, uma doença... Quando é que eu penso em sífilis? Quando o paciente chega para mim e fala assim, esse paciente pode ter sífilis. Sempre tem dúvida diagnóstica. Se eu chego um paciente, que eu tenho um paciente que eu não tenho uma convicção do diagnóstico muito forte, sífilis entra no meu rol diagnóstico. Ele vai entrar nas opções de nas hipóteses diagnósticas. Então, sempre que eu tenho uma dúvida, eu não tenho uma certeza sobre o diagnóstico, eu sempre penso em sífilis e sempre peço exame para sorologias para sífilis. Né? Então, em termos mais didáticos, assim, falando didaticamente, né, sobre o quadro clínico, né, a sífilis ela vai se dividir em estágios. Né? Então, a gente vai ter estágios clínicos. Tudo isso está falando de sífilis sistêmica, tá? A gente não está falando de sífilis ocular, de sífilis sistêmica. Ela vai ter estágios clínicos, né? Que vai ter uma sífilis recente, uma primária, né? Secundária e latente recente, que isso vai evoluir até 1 ano de evolução. A primária, geralmente, ela tem poucos sintomas. Vai ter um cancro, uma coisa que ela se resolve espontaneamente. Isso é uma coisa importante, porque tem uma lesão no local de entrada da doença, ou no pênis, ou na vagina, ou na boca, ou no ânus, e que muitas vezes geralmente é indolor. Então, principalmente nas mulheres, que no homem ainda fica mais evidente, porque no pênis fica mais evidente. Mas se a lesão for anal ou se a lesão for vaginal, muitas vezes passa desapercebido, isso vai cicatrizar e a pessoa passa a ter uma doença que está ali nela, latente, e que ela é uma fonte de infecção para outras pessoas, além de ser um problema para ela no futuro, que na maioria dos casos, no número grande de casos, isso vai desenvolver a doença. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes passou, cicatrizou e passou de fase, foi para uma fase secundária, uma fase latente, e vai evoluindo, né? Até que ela chega a sífilis tardia, né? Que ela pode ser latente, tardia ou terciária, quando ela tem mais de 1 ano de evolução. E em qualquer momento dessa evolução, pode ocorrer neurosífilis, que aí entra a questão ocular, né? Toda vez que me deparo com sífilis ocular, eu penso em neurosífilis, eu considero neurosífilis. O olho, no meu entendimento, ele é um prolongamento do sistema nervoso central. Né? O olho é um órgão de captação, né? Como eu penso, ele capta a imagem. Né? Quem vai processar essa imagem é o cérebro e vai devolver para o olho. Então, tem células nervosas elétricas na retina e no nervo óptico que vão fazer essa transmissão, né? Mas eu considero sempre o olho como um sistema nervoso central. Então, toda vez que você tem uma doença sifilítica ocular, a gente vai pensar em neurosífilis e vai se comportar e vai tratar, vai encarar essa situação como sendo neurosífilis. Né? Isso pode ocorrer em qualquer período da doença. Né? Aqui é um quadro mais didático, falando das coisas do que eu falei antes, mas é um quadro mais assim explicativo, numa publicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Recente, 2020, né? E ela divide, como eu te falei, primária, secundária, latente recente, latente tardia e terciária. Então, a gente vai ter sintomas da sífilis primária, aquela úlcera genital, cancro duro, né? Ou em outros tegumentos. Pode vir acompanhada de gânglios localizados, né? Regionais. Você passa uma fase secundária, onde você vai ter lesões cutâneas, tem lesões eritemato-escamosas de planta de pé, palma de mão, né? Uma alopécia, uma adarose, que é a perda de sobrancelha, né? Gânglios espalhados, enfim, sinais pouco específicos, uma febre, cefaleia e tal, né? Nessa fase aqui, latente, recente, é uma fase muito perigosa porque ela é sintomática. Então, ela fica ali e pode ficar, tem relatos de até 40 anos de sífilis que fica sintomática e vai se apresentar tardiamente, depois com uma sífilis terciária. Aí a coisa muda de figura, porque você vai ter doença cardíaca grave, doença neurológica grave, doença ocular grave, né? E doença psiquiátrica grave, né? Tem pessoas que ficaram demenciadas, principalmente em outras épocas, que a sífilis evoluía muito mais sem intervenção, e a gente encontrava casos de psicose, demenciação, pacientes que demenciavam e ficavam em clínicas psiquiátricas internadas lá, exiladas, né? E, enfim, fora da convivência do mundo por conta de demência sifilítica. Né? Então, aqui algumas fotos, só para ilustrar, né? A gente tem uma lesão peniana, a alopécia
localizada aqui, né? Essas lesões palmares e plantares, isso é muito característico, né? O paciente chega e fala, não, estou tendo febre, tendo, assim, e começa a falar, não, estou tendo umas lesões também na palma da mão, na palma do pé. Então é esquisito a pessoa chega no oftalmologista e a pessoa pergunta se a palma da mão tem uma coisa, a palma do pé, mas é importante, a anamnese é fundamental. Ou o paciente, por exemplo, tem doenças como a sífilis, como a doença de BC, que é uma doença inflamatória ocular, que se apresenta com aftas orais ou aftas genitais, uma característica muito importante, determinante dessa doença. A gente pergunta ao paciente se ele tem um paciente com VIH, se ele tem uma lesão genital, ou se ele tem uma lesão oral, uma afta, a pessoa fica estranha, né? Você chega no médico, oftalmologista, ele pergunta isso, mas é muito importante, a gente tem que expandir, né? Sair dessa questão de ver só o olho como uma estrutura isolada e pensar globalmente. Então, é muito importante na anamnese perguntar tudo isso, né? Se você pensa em doença inflamatória ocular, então, é fundamental. Uma história social, uma história patológica pregressa, tudo isso vai ser fundamental no teu raciocínio, né? E aí, inclusive, uma história sexual, né? Como é a tua vida sexual, uso de drogas, enfim, tudo isso vai ser importante quando você fizer a tua anamnese. Aqui, já entrando um pouquinho em manifestações oculares, né? A gente dividindo didaticamente também os estágios da doença, primária, secundária, latente, terciária, a gente na fase primária a gente não vai ter, raramente ou não vai ter uma uveíte presente, é aquela fase do cancro. Nas outras fases, você já começa a ter uma possibilidade de ter uma lesão ocular, né? Uma uveíte anterior, ou até mesmo lesões mais graves, né? Mas, sem dúvida nenhuma, na sífilis tardia, é que as coisas vão ficar mais complicadas. Até mesmo na sífilis latente, sem doença sistêmica evidente, também, talvez, é uma fase bastante comum no aparecimento de doença ocular, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, né? E aí começa aquela história. Quais são as manifestações oculares da sífilis? As mais variadas possíveis, né? Em relação ao uveíte anterior. A uveíte anterior é aquela uveíte, aquela inflamação ocular que vai atingir a parte anterior do olho, né? Da parte da íris para frente, né? Então, você vai ter... Ela pode ser uni ou bilateral. Pode atingir os dois olhos, ou um olho só, em tempos diferentes ou simultaneamente. Ela pode ser granulomatosa ou não granulomatosa. O que é isso? Granulomatose, quando a gente tem uma inflamação ocular anterior, a gente vai ter células flutuando dentro da cavidade anterior, né, no humor aquoso, né, e vai ter depósitos celulares na córnea, na parte posterior da córnea, que vão formar esses precipitados ceráticos, que a gente chama, né? E eles podem ser de dois tipos, granulomatosos ou não granulomatosos. Eles se diferenciam histologicamente, né, mas também se diferenciam quando a gente examina, né? Histologicamente, os granulomatosos eles são formados basicamente por macrófagos. Eles são mais grosseiros, eles são maiores, mais grosseiros e mais amarelados. A gente costuma chamar isso de mutton fat, tem gordura de carneiro. Os não granulomatosos costumam ser menores, eles são formados principalmente por linfócitos, né, uma ação linfocitária. Eles são muito menores, e eles são mais espalhados, podendo até se aglomerar e formar um precipitado maior. Então, você não vai dizer se ele é granulomatoso ou não granulomatoso só pelo tamanho, porque muitas vezes tem esses infiltrados, esses precipitados ceráticos, que são de tamanhos maiores, mas eles são não granulomatosos. O mais importante é o aspecto dele, que ele é mais amarelado, mais grosseiro, e o não granulomatoso ele é mais fininho, mais branquinho, tá? Isso vai determinar algumas coisas em relação à etiologia da doença. Nesse caso, não, porque eles podem ser das duas formas, né? Eles podem ter nódulos irianos, que podem ser de dois tipos também, de Kopp e de Busaka, que eles podem ter os dois. Então, você também não vai diferenciar por aí, né? Pode ter ceratite intersticial, atrofia iriana, que vai confundir com o quadro de herpes, por exemplo, que é um quadro que dá bastante atrofia setorial da íris, né? Então, ele é muito pleomórfico, você não vai conseguir determinar uma característica inflamatória específica que vai dizer se esse quadro é uma inflamação por sífilis ou não, né? Com o segmento posterior, a coisa fica mais enrolada ainda, porque você vai ter uma gama gigante de alterações. Uma coriaritite difusa, uma coriaritite focal, né? Retinites,
Neuroretinítica, você tem inflamação da retina, inflamação do nervo e da retina. Você tem coroidenite placoide posterior, que é um tipo de coroidite que vai afetar a coroide. Você pode ter uma retinite necrotizante, que tinha muito em pacientes com doenças virais, como a AIDS, por exemplo. Complicações da AIDS, né? Citomegalovírus, enfim, AIDS não, mas os vírus que são que vão acometer, né, o paciente com imunodeficiência. O vasculite retiniana, que é muito importante, é muito comum, né? Uma uveiite intermediária, que é uma uveiite que vai comprometer a parte mais intermédia, vamos dizer, ela compromete mais a parte plana e o corpo ciliar em geral, né? Então, você vai ter uma característica própria, com edema de mácula e tal. E também uma panveíte. Então, você também não chegou a lugar nenhum, né? Você não vai poder dizer que essa patologia é sífilis porque tem um quadro assim ou um quadro assado. Mas, toda vez que você tiver um quadro estranho, um quadro que... você tem que ligar essa luz, né? Você tem que sempre ligar essa luz amarela que pode ser sífilis, né? E como se diagnostica a sífilis, né? Já que você não tem um quadro clínico característico, né? Como é que você vai chegar no diagnóstico, né? Basicamente, uma suspeita clínica ou uma não suspeita, enfim, você não sabe o que tem ou você suspeita que pode ser, e você vai solicitar sorologias. Aí você vai, basicamente, principalmente, você tem dois tipos de exames. O VDRL, que é o Venereal Disease Research Laboratory, que é um teste não treponêmico, ele não vai detectar a bactéria, né? Mas ele, importante, ele usa cardiolipina. Então, ele tem uma baixa especificidade e ele pode confundir com outras patologias. Ele pode ser falso positivo, né? Principalmente, e como a gente lê esse exame? Ele pega uma amostra, ele vai ser diluído. E quanto mais você dilui e você ainda consegue detectar a doença, mais positivo ele é. Então, você tem 1 para 2, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32. Quanto mais alto esse 1 para, você tem uma possibilidade maior, você tem menos chance de um falso positivo. Quando você tem positividades baixas, 1 para 18, 1 para 32, alguns autores falam, você pode ser um falso positivo, né? E ele é importante também porque ele funciona como controle de tratamento, não só um diagnóstico. Porque ele uma vez ele positivo, quando você trata, ele vai negativar, ele vai diminuir essa positividade ou negativar. Então, ele funciona como um controle de sucesso do tratamento. Além das lesões que você tem clinicamente melhorarem, essa questão laboratorial vai ser importante, porque ela vai te servir de controle da doença. Se a doença está melhor, se não está melhor, se tem que retratar, não tem que retratar, se funcionou, se não funcionou, enfim. Ela te serve como controle. Outro exame importante é o FTA-ABS, que aí sim é um teste treponêmico, né? Ele funciona com uma imunofluorescência indireta. Ele é altamente específico, né? Ele é muito específico, ele só vai funcionar com a sífilis, basicamente. Porém, ele vai se positivar tardiamente e ele nunca se negativa. Ele deixa de cicatriz sorológica. Então, ele vai ser sempre positivo. Uma vez tem o FTA-ABS positivo, sempre positivo. Ah, doutor, fiz exame, eu tenho FTA-ABS positivo, eu tenho sífilis. Não. Isso é muito comum quando a gente faz... A doença inflamatória mais comum ocular no Brasil é a toxoplasmose posterior. E quando a gente faz o diagnóstico, eu, particularmente, pouco peço o exame complementar para a toxoplasmose, porque o que acontece? A sorologia vai servir para isso. A pessoa tem o IgG positivo, né? E esse vai ser sempre positivo. Mas o que acontece? Na nossa população, o IgG positivo para a toxoplasmose, ele é positivo em 80% da população. Então, se a gente pegar todo mundo aqui que está nessa aula e testar para toxoplasmose, muitos vão ser positivos. Não quer dizer que tenha tido a doença ou que tenha a doença, mas tiveram contato. Então, não vai servir para você ter um diagnóstico. O FTA-ABS serve, porque ele vai te mostrar que você teve doença ou está tendo doença, mas ele não vai servir para um controle da doença posterior, ou se melhorou, porque ele vai ser sempre positivo, entendeu? Então, isso é importante em relação ao FTA-ABS e ao VDRL. É sempre importante pedir os dois exames quando você pede. Eu peço sempre ainda punção lobar, que já que eu considero como neurosífilis, eu peço punção lombar para todos os pacientes que vêm positivos, né? Eu não peço de imediato. Quando o paciente traz o teste positivo para sífilis, eu peço uma punção lombar, né? Mas eu sempre tenho esse kit, vamos dizer assim, né? Já que o kit está na moda, eu peço o VDRL, o FTA-ABS e a punção lombar quando ela vem positiva.
né? Aí entra uma questão muito importante, né, em relação ao diagnóstico da sífilis e ao tratamento, né? Vou parar aqui e vou falar isso que eu acho muito importante, vou enfatizar isso, que é a relação médico-paciente, né? Para você suspeitar do paciente ter uma doença sexualmente transmissível, o paciente tem que estar seguro que você não vai ter nenhum tipo de julgamento, de preconceito, porque senão ele não vai te contar o que está acontecendo. Ele vai tentar te desviar da atenção, porque é muito difícil para essas pessoas que têm doenças sexualmente transmissíveis trazer isso mesmo para o médico. Isso é complicado. Muitas vezes são pessoas que têm parceiros fixos, supostamente, né? Parceiros fixos. Tem pessoas que têm uma vida dupla, vamos dizer assim. São pessoas que têm uma vida heterossexual e têm uma vida homossexual em paralelo, porque por algum motivo não conseguem assumir essa questão. Então, tem uma série de fatores aí que vão entrar nesse aspecto. E você tem que ter uma relação, você tem que trazer para o paciente essa confiança que você vai tratar ele de uma forma isenta de qualquer julgamento, e você tendo algum julgamento ou não, né? Por mais que você seja uma pessoa que tem um ponto mais liberal ou não, é importante que você não traga isso para o paciente tem que entender que você não vai ter nenhum julgamento do comportamento sexual dele, que ele pode confiar em você, que você vai tratar e vai diagnosticar. E mais importante, então tão importante quanto, que você tem que falar para essas pessoas que ele tem que avisar os parceiros ou parceiras sexuais. Então não adianta tratar o paciente. É importante que toda a cadeia de relacionamentos sexuais desse paciente seja avisada e seja tratada, tá? Isso, às vezes, é um pouco difícil, né? Mais para frente eu vou mostrar uns exemplos práticos e a gente vai voltar nisso. Às vezes isso é complicado, né? Então, você tem que ter muito tato, muita firmeza, muita empatia para o paciente entender o caminho que você quer seguir. Porque não basta ele ser tratado, ele tem que tratar os companheiros, as companheiras, todos os parceiros sexuais dele, entendeu? O que ele teve contato, não, eventualmente, nem parceiros sexuais fixos ou sexo eventual, enfim. Qualquer pessoa que faça parte dessa corrente, dessa corrente de relações sexuais, tem que ser avisado, porque eventualmente vai ter que ser tratada também, né? E como se trata, né? Então, aqui, já que é uma coisa histórica, né, que é uma doença tão antiga, eu trouxe um pouquinho do que se acreditava, né? Na Idade Média, onde já se conhecia a sífilis, já sabia que o paciente tinha sífilis, era uma doença que causava todos esses problemas, se acreditava que podia se tratar a sífilis com calor úmido. Então, eles faziam essas cápsulas, que na verdade eram saunas, né? Era uma sauna úmida, uma cápsula, e a pessoa ficava dentro da cápsula, se levando o seu banho de calor úmido, a sua sauna, obviamente na Idade Média toda vestida, né? E para quem se acreditava que você poderia curar a doença assim, né? Pomadas, né? Pomadas que podiam passar, principalmente sempre o histórico do mundo, da humanidade é machista, né? Então, sempre essas pomadas eram normalmente para se passar no pênis, né? Já que tinha que proteger o homem da doença, né? Então, tinha essa pomada profilática, né? Que tinha para a doença venérea, né? Que é uma doença venérea. Essa outra aqui também, que era a base de mercúrio, para tratar a doença. Essa aqui era profilática, quer dizer, você poderia passar essa pomada, você não iria ser contaminado com a sífilis, né? E poderia ter sua vida sexual livre, né? Obviamente o homem, a mulher nunca, né? Sempre o homem, né? E aqui para tratar óxido de mercúrio. Essa aqui é curiosa, eu não sei porque está aparecendo inteira, porque estou com que é o Proteja os Homens de Amanhã, né? E o nome é muito curioso, que é o Trepazol, né? Isso é Trepazol, é uma pomada para proteger, né? Que se não se tenha o que não para proteger, na verdade, era proteger da sífilis congênita, para que os homens do amanhã não nascessem com sífilis, né? Isso aqui é interessante, isso aqui não está ligado a sífilis, mas está ligado a esses tratamentos mágicos. Isso não é da Idade Média, isso não é do século passado, isso tem 5, 6 anos.
eu fui para Gana fazer trabalho voluntário, o Rodrigo foi comigo, né? Foi uma experiência interessantíssima, né? Marcou assim, a África é algo que deixa você meio impactado, né? E em Gana, quando a gente saía da nossa pensão, do nosso hotel, que a gente ia com uma van, não muito diferente dessa aqui, para as comunidades atender, essa van ficava parada no caminho. Ela estava meio quebrada, assim, ela não andava, estava sempre parada no caminho, e ela oferecia esses tratamentos mágicos para tudo, né? Para câncer de mama, para doenças oculares, para doenças venéreas, enfim, aquelas panacetes que curavam tudo, né? Ainda é uma população muito crente dessas coisas. Né? Talvez no Brasilzão que a gente tenha também, isso aconteça com muita frequência, a gente não vê. Se você falar para o interior do Nordeste, esses países, ou então mesmo no interior do Rio de Janeiro, você vai ter coisas, talvez não assim, né? Mas coisas parecidas. Né? Você oferecia, né? Um tratamento herbal que servia para tudo, espinhela caída, impotência, doença venérea. Isso me chamou a atenção, então eu trouxe, acho interessante, quando eu falo dessas questões de tratamentos antigos, falar disso e isso foi em 2015, 2014, né? Não está longe de ser Idade Média. Né? Mas, no meu entendimento, a principal maneira de tratar essas doenças, tanto a sífilis quanto qualquer outra doença sexualmente transmissível, é a educação. Né? Eu acho que a gente tem que prevenir a sífilis, não tratar a sífilis. Tratar a sífilis é muito fácil, né? É muito barato, mas é muito melhor prevenir. Né? E como se previne? Educando. Né? Então, eu trouxe esses slides, essas fotos de cartazes de campanhas, tanto aqui como nos Estados Unidos, mostrando que são abordagens diferentes. Que eu acho assim, no Brasil, a gente tem uma abordagem muito branda dessas coisas, muito indireta, tem que ser mais raiz, né? Tem que falar mesmo, sem tentar. Essa coisa de falar sobre sexo é uma coisa difícil, uma coisa meio que constrange as pessoas, acaba trazendo essas campanhas para uma linguagem muito branda, uma linguagem muito indireta, que muitas vezes passa sem entendimento. Né? Então ele fala assim, no todo carnaval vai ter aquela campanha Use a Camisinha, para AIDS, para sífilis, aí acabou o carnaval, acabou. Parece que as pessoas só fazem sexo no carnaval. Né? Acabou o carnaval, ninguém mais transa. Né? Então fica ali restrito. Né? Em compensação, nos Estados Unidos, você vê isso aqui, ó. Mostra uma foto supostamente uma prostituta, né? Que ela é um saco de problemas. Entendeu? Você quer ter relação com essa pessoa, bacana, mas saiba que ela tem uma série de problemas que você tem que prevenir. E ela também, né? Não só o cliente, como a profissional, né? Que é importante para os dois lados. Acho que a AIDS trouxe muito isso, né? Eu gosto de falar muito de AIDS, porque a AIDS mudou o comportamento em relação a todas essas doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, eu tenho muito isso como referência. Então, a AIDS teve muitas essas mudanças de comportamento. Então, usar a camisinha, proteger não só quem está, no caso aqui, o cliente, mas também a profissional. Ela tem que ser protegida também. Né? Então, isso é muito importante. Né? E aqui no Brasil, a coisa é muito branda. Ó, lá um casal com balãozinho, a sífilis, dia de combate a sífilis. Né? Aí você vem aqui para a campanha americana, eles falam na cara, ó, vai causar problema cardíaco, vai causar cegueira, vai causar surdez, vai causar desordens mentais. Né? Você tem que fazer o teste. É muito mais incisiva. Né? Aqui, só para descontrair um pouquinho, né? A gente, obviamente, como o uso da camisinha, né? Falando um pouquinho de que não é assim que vai usar, né? Nem vai pendurar a camisinha no varal para secar, ela é de uso único, né? E mostrando aqui que a camisinha vai combater as doenças, os vírus, as bactérias, enfim. Ela é efetiva. Eles têm medo da camisinha, vamos dizer assim. Né? Aqui mais alguns exemplos, falando de como... aqui, por exemplo, isso aqui. A vergonha, a falsa vergonha, ou esse falso puritanismo pode te causar problemas futuros importantes e graves. Então, você tem que testar o sangue, você tem que acreditar nisso, você não pode ficar preso nessas crenças. Né? A sífilis tem que ser testada. Eles batem muito em testes, você ter o diagnóstico e você quebrar essa cadeia. Né? Uma vez você diagnostica o paciente, você quebra a cadeia, né, de transmissão, ou tenta quebrar essa cadeia. Né? É uma doença perigosa, mas ela pode ser curada. Entendeu? Então, eles são muito mais fortes nessa questão. Falando diretamente, ó, gay ou bissexual, homens, tem que testar, tem que procurar, tem risco de sífilis, é verdade, não é mentira. Entendeu? Então, isso faz muita diferença na prática. Né?
Enquanto no Brasil você tem assim, tudo muito, muito bonitinho, né? Abre uma camisinha, fique sabendo e tal. Então fica muito no ar, fica muito. Não que tem que ser feito, não. Tem sua utilidade, é importante de que tenha sido feito ou que se faça, mas, na minha opinião, ela tem que ser muito mais forte, muito mais crua do que ela é realmente. Não só para racismo, mas para qualquer outra coisa, né? Qualquer outra doença, qualquer outra coisa que ele queira transmitir. Né? E aqui como se trata? Isso aqui é uma orientação do CDC, né? Americano, como se trata. A sífilis é uma doença que se trata de uma droga muito nova, que ninguém conhece, que é a penicilina, né? Que é baratíssima, mas que teve problemas, ela andou em falta. Isso foi uma questão muito importante. Né? Então, falando aqui como se trata a primária, com benzetacil, com benzatina, tendo a opção de alérgicos da oxiciclina ou tetraciclina, enfim. Isso está ali, está no livro, está aí no papel. O importante para a gente é a neurosífilis, né? Que a neurosífilis vai ser tratada preferencialmente com penicilina cristalina. Então, quando eu tenho um paciente com alteração ocular, eu diagnostico sífilis, ele vai ser internado e vai tratar para neurosífilis. Então, é um caso em que o oftalmologista interna o paciente. Né? Na prática, pelo nosso sistema hoje, está muito diferente, mas assim, porque com a história de Covid não está fazendo quase nada, está muito engessado com isso, né? Mas o que eu faço na prática, né? Que é mais fácil o paciente, que eu trabalho em clínica privada. Então, eu encaminho o paciente para a emergência do hospital, do seguro dele, ou se ele não tiver seguro, para o hospital público, né? Com uma cartinha já com diagnóstico, já falando, já até sugerindo tratamento. Isso funciona muito bem. Esse paciente interna pela clínica médica e trata a sífilis, né? Isso funciona bastante bem, essa dinâmica, né? Já que é difícil para o oftalmologista chegar no hospital geral, internar, fazer... a dinâmica não é muito fácil. Então, esse caminho que eu faço é um caminho que funciona bem, né? Como eu tinha falado, há um tempo atrás andou em falta a penicilina, né? Então, a gente tinha que tratar com uma segunda opção, que funciona também bastante bem, que é ceftriaxone, que também é venoso, tratando por 10 a 14 dias também é venoso, o paciente interna para tratar. Pela experiência, como teve uma época em que a gente discutia muito sífilis, em muitos casos a gente se encontrava, hoje a gente não se encontra mais, mas nos encontrava, o grupo que faz inflamação se encontrava com mais frequência e se discutia muita sífilis. Depois começou a ficar chato, porque era tanta sífilis que a gente parou de discutir sífilis. Mas quando a gente discutia, a experiência que a gente tinha é que não funciona tão bem quanto a penicilina, tá? Mas que funciona. A gente fazia, todos fizemos, tem um resultado bom, mas não tão bom. A penicilina cristalina funciona assim muitíssimo bem. Né? E aí eu vou trazer agora, não sei se já está cansativo, mas eu acho que essa é a parte mais prática da coisa aqui. Eu vou trazer alguns casos práticos da minha vivência e que eu acho interessante para a gente compartilhar. E vocês podem interromper e perguntar o que quiser. Isso aqui é um caso que eu trago sempre, é um caso antigo, 2008, mas eu gosto muito de trazer esse caso porque esse caso me deu uma surra, né? É bom a gente trazer também os insucessos, né? Que a gente aprende muito com o insucesso. A gente aprende muito com o sucesso, nosso e dos outros, mas aprende muito com os insucessos. Quando as coisas dão erradas, a gente aprende pra caramba. E esse caso não é um caso que deu totalmente errado, mas é um caso que eu apanhei muito. E apanhei porque tudo que eu falei aqui, de não ter preconceito, de ter não sei o quê, eu acabei não tendo essa visão na hora. Não de ter preconceito, não, mas não me veio à mente a possibilidade. Porque esse paciente é um paciente masculino, professor universitário, casado, natural do Rio de Janeiro, ele vem à consulta. A maioria, quase que totalidade das consultas que ele vinha nessa fase inicial, ele vinha com a esposa do lado, e ele falava assim, doutor, eu estou muito doente nos olhos, já tem um tempo, vou contar a história dele, e eu vou ter um neto, o meu primeiro neto vai nascer. Então, eu estou muito ansioso com isso, eu quero ver meu neto, enfim. E aí que me quebrou, porque você não pensa. Você fala assim, poxa vida, um digníssimo senhor, casado, pai de família, vai ser avô. E aí que você quebra a cara. Né? E ele trazia que história? Em 2008, ele traz a seguinte história. Ele tinha uma febre, uma lobalgia, né? Trazia já uma investigação clínica negativa, não tinha nada, investigou e não tinha nada. Uma história de paralisia facial viral
há alguns meses, né? Isso é importante porque quando ele tem paralisia facial, você começa a pensar em herpes, né? Bom, teve uma infecção viral, causou uma paralisia viral, você pensa, bom, esse paciente tem moveit, então pode ser moveit herpética, ele pode estar fazendo moveit herpética, então você já começa a ter o teu pensamento já começa a direcionar o teu pensamento. E a queixa ocular dele era que ele tinha uma visão de pontos pretos, uma turvação visual, ele foi no colega, e isso é uma realidade, vocês estão começando, aprendam isso. Nem toda inflamação ocular no Brasil é toxoplasmose. Porque o oftalmologista geral, quando pega inflamação ocular posterior, trata para toxoplasmose. Tudo bem, vai acertar um número muito grande de casos, porque a maioria é toxoplasmose. Mas tem muito casos que não é toxoplasmose, né? Então você acaba tratando errado. E esse errado pode ser mais errado porque quando você trata toxoplasmose, você usa corticoide. E se você tem doença infecciosa, isso pode causar um desastre, né? Enfim, ele teve no oftalmo que falou em uveíte e tratou para toxoplasmose. Aí ele vem comigo já em agosto, né? Falando que a visão dele está baixando cada vez mais, que é pior no olho esquerdo, e ele fala ainda que está emagrecendo e perdendo cabelo. Coisa que não foi valorizado pelos colegas anteriores. Não desmerecendo, não, porque a gente tem pouco hábito de pensar em doença sistêmica. A gente acaba pensando muito em doenças localizadas, e a gente acaba perdendo com o tempo, saiu da faculdade há mais tempo, tem mais tempo de estrada, e a gente começa perdendo essa questão. Então, não se atentou com o paciente. Falou, não, eu emagreci muito e estou perdendo meu cabelo, estou ficando careca, né? No exame oftalmológico, o que ele tinha? Ele tinha uma visão de 0,15 no olho direito e vultos no olho esquerdo. Tinha uma reação importante, né? A gente mede a reação de câmara anterior, que é aquelas células que eu falei lá na câmara anterior do olho. A gente mede de 1 a 4, né? A gente conta, a gente faz uma fenda na lâmpada de fenda, um quadrado de 1 por 1, né? 1 milímetro por 1 milímetro, e dentro desse espaço a gente procura contar quantas células tem. Então, de 0 a 5 é uma cruz, de 5 a 10 é 2, e assim vai. E a gente gradua de 1 a 4. Então, a gente tem uma inflamação de leve a moderada nesse olho direito. Uma inflamação de 1 para 2 cruzes, né? Uma vermelhidão, uma peremia nos 2 olhos, e uma reação de mais severa um pouquinho no olho esquerdo, que era o olho que a queixa era maior, com aqueles precipitados finos que eu falei lá atrás, finos e inferiores. Então, eles eram precipitados não granulomatosos, né? E uma pressão ocular aumentada, né? A gente vai considerar até 20, 18, 21, pressão ok, e tal, já tinha 28, 22, então tinha já um sinal de hipertensão ocular, né? A fundoscopia, né? Não é defeito da foto, né? Porque foto de paciente com VEIT é mais ou menos assim, né? É tudo turvo, né? Então, ele tinha um vítreo, o humor vítreo está muito turvo, a gente tinha uma visão muito ruim do fundo de olho e a foto, consequentemente, muito ruim, né? O olho esquerdo pior, mais turvo ainda. A gente, nesse olho aqui, ainda consegue ver aqui o nervo óptico, um pouquinho dele, o vaso vindo para cá, né? Esses vasos aqui, mas muito, muito mal, né? Isso aqui é artefato, né? Porque a foto é muito difícil. Então, esse é artefato de foto, né? O olho esquerdo, nem isso. A gente não consegue nem ver. Tiver uma manchona branca aqui, talvez, mas não consegue nem diferenciar nervo óptico, nada. Aqui a angiografia, conseguiu fazer uma angiografia razoável. A gente percebe que tem uma alteração de nervo, tem uma alteração tecidual aqui importante, né? A gente, conforme vai avançando o exame, a gente vê que vai se espalhando essa alteração do tecido, né? Então, a gente tem uma alteração de epitélio, uma alteração retiniana aqui. E aí ele volta, depois de exames, ele volta comigo, falando que tem uma piora da qualidade visual. Ele passou a ver vultos dos 2 olhos. Uma epiremia não mudou muito em relação ao segmento anterior, permanece mais ou menos igual, a pressão já subiu, né? Já foi para 32 de pressão. Piora da vitreite, daquela turvação vítrea que ele tinha, mas precisa de grumos brancos no vítreo e pontos brancos retinianos. Aí você já pensou lá atrás, já pensou em herpes, porque tinha uma visão, tinha uma história de paralisia facial. Começa a ter grumos brancos, a gente fala, será que não é um fungo? Esses grumos brancos no vítreo são característicos de fungo. Fala, será que não tem um fungo aí com essa evolução? E o olho esquerdo impraticável, né? Então, aqui a foto do direito é mais ou menos a mesma coisa, né? O esquerdo não tinha nem o que fazer.
Isso vai correndo, tá? Estou fazendo um highlights aqui, tá? Isso aí eu estou apanhando dele. E a coisa piorando e eu não sabendo. Ele vindo a várias consultas, sempre com a esposa do lado, né? E eu tinha pedido já umas sorologias, várias coisas, inclusive sífilis, tá? Investigação para tuberculose, para sífilis. E ver que aquele catatal de exames, na minha cabeça ele era um senhor casado, avô de família, não sei o quê, aquilo passou desapercebido. E aí ele volta com um anticardiolipina, um anticorpo reagente e tal, mas isso, como eu te falei lá atrás, o BDRL dá uma alteração cruzada, principalmente com o antilúpio, que tem a ver com essa questão de anticardiolipina. Teve com reumato, que eu indiquei, que é o que eu encaminhei, e vasculocolagenose. Então, está cada vez mais enrolado o negócio, né? Aí o que você faz? Você para. Tá estranho? Para o trem e vamos ver o que é que acontece. Aí eu falei com ele, com jeito, eu conversei, olha só, eu queria que tenha uma consulta com você, nós dois, olho no olho. Vamos rever todos esses exames. Aí eu falei, tá bom. A esposa ficou lá fora, ele veio e tal. E aí eu revendo todos os exames e tudo, eu falei, olha só, esse exame de sífilis aqui você não fez. Eu não tentei também, que passou tudo correndo, eu não pensei muito, eu pedi porque eu pedi, não passou na minha cabeça. E você não fez. Eu falei, doutor, eu preciso lhe contar uma coisa, mas eu quero que fique muito entre nós. Eu falei, claro, o que está aqui não vai sair daqui. Eu sou casado há sei lá quantos anos com a minha esposa, tenho uma família, eu tenho uma vida ótima, eu sou professor, gosto da minha esposa, amo minha família, mas eu saio com os meninos. E eu não consigo, eu já tentei parar, eu já tentei mudar esse comportamento, mas é mais forte que eu, entendeu? E aí eu acabei não fazendo, que eu meio reagi a isso. Eu acho que pode ser, mas é doença sexualmente transmissível. Como é que vai ser se der positivo? Como eu explico para minha esposa isso? Né? Como é que eu vou falar para ela que eu sou positivo? Né? Eu falei, olha só, a gente vai fazer esse exame, eu não te julgo, não tem nenhum problema, você faz isso. E de verdade, não tenho nenhum problema com isso, não vou julgar de fato, mas a única coisa que eu quero que você faça, que eu exijo que você faça, é que a sua esposa tem que saber, ela tem que testar. Ah, doutor, eu posso ter tido isso há 30 anos atrás? Eu falei, pode. Você pode. Eu posso falar isso para ela? Eu falei, pode, não tem problema nenhum. Agora, eu faço questão que ela teste, que ela faça esse teste. Né? Mesmo porque, imagina uma pessoa que é casada há 50 anos, tem uma parceira supostamente fixa, chega para ela depois de 50 anos de casado e fala, olha só, agora a gente vai transar de camisinha. Como assim? Entendeu? Não tem como explicar uma situação dessa. Então, isso é importante. E ela tinha que testar. E ela testou e positivou. Ela teve que tratar também. Ela não tinha nenhum sintoma, tá? Mas ela não tinha doença nem sistêmica nem ocular, mas tinha sorologia positiva. E ela teve que fazer o tratamento. Né? Ficou tudo bem, o neto nasceu, enfim. E aqui, quando veio o exame, não surpreendentemente, deu positivo para sífilis, né? A gente tratou com penicilina cristalina, 14 dias, né? Com melhora, mas essa melhora, esse tempo que ele veio trazendo a doença, deixou sequelas graves nele, né? Então a gente melhorou, quase que esse olho esquerdo aqui não se via nada, a gente já vê claramente o fundo de olho, tudo, o nervo óptico, você vê que o nervo óptico alterado, né? Então, como é que a gente vai avaliar esse nervo óptico alterado? De duas formas. Uma forma é o potencial visual evocado. O que é o potencial visual evocado? Ele é um exame de eletrofisiologia. Ele vai testar a condução do nervo óptico. Como eu falei, o olho é o órgão de captação. E a gente tem o nervo óptico que vai levar, como se fosse um fio de fibra óptica que leva essa mensagem do olho até o lobo occipital, que é quem enxerga. Né? Quem enxerga é o lobo occipital. Então, esse fio, com a sífilis, ficou defeituoso. Né? E a gente vai medir esse defeito como? Com esse exame aqui, é uma das formas, né? O potencial visual evocado, que deu uma alteração, ele é subnormal, né? Isso é irreversível. E o campo visual de Goldman, né? Que é o não computadorizado. Você fala assim, mas o computadorizado é mais moderno. Nos quadros neurológicos, o campo visual de Goldman, que é o campo manual, ele é o mais importante. Você pode até fazer computadorizado, mas o campo manual é o mais importante, né? Nesses quadros neurológicos, qualquer que seja. Então, a gente vê aqui o campo visual do olho esquerdo, essa ilhazinha aqui que não existe, né? E o campo visual do olho direito, que é o olho bom dele,
essa restrito aqui, toda essa contração do campo, o campo devia vir aqui, mais ou menos, né? Ele só tem isso aqui de campo, ainda tem um escotoma, que a gente chama de escotoma relativo aqui. Ainda tem uma mancha aqui. Né? Além de ter esse campo super restrito, ainda tem a mancha aqui. Né? Eu encaminhei ele para o setor de visão subnormal. Ele é meu paciente até hoje. Ele tem mais de 10 anos que eu acompanho. Ele vem todo ano, 2 vezes por ano. Ele fez a visão subnormal. Ele continua sendo professor universitário. Adaptou a vida dele visual à profissão. Tratou mais... acompanha com o infectologista até hoje. Ele salvou uma visão de 20/40, né, com trocas, um S2, né, com uma visão muito boa para perto. Né? Então, ele consegue ter uma vida útil, produtiva, muito boa, e resolveu toda essa questão inflamatória. Não tem reação de câmara anterior, a pressão boa, mas com sequelas severas. Né? Então, a gente tem o primeiro caso, que é um homossexual masculino, HIV negativo, né, com sífilis. Esse é um quadro mais recente, uma moça de 31 anos, feminina, solteira, natural do Rio também, com uma queixa totalmente diferente. Flash e luz, uma visão embaçada no centro, que piorou nessas 2 semanas. Né? O exame oftalmológico tinha uma visão boa no direito, 20/20 com trocas, 20/60 no esquerdo, visão mais baixa, o restante do exame normal. No fundo de olho, uma foto melhor, porque ela já não tinha alteração vítrea, né? Você vê como ela se comporta de forma pleomórfica. O vítreo era ótimo, né? Mas você vê uma alteração retiniana e coroidiana importante. Né? Ela tem uma placa coroidiana importante, profunda. Isso aqui tudo é uma lesão muito profunda. Né? Você vê que os vasos da retina passam por cima aqui, não estão por baixo, estão passando por cima da lesão. Isso quer dizer que a lesão é profunda. Né? Então, um quadro de inflamação grave e profundo. Né? Aqui a angiografia, né? A angiografia é um exame contrastado, aqui as fases antes do contraste, a gente vê os vasos, tudo, e aqui a gente vê, conforme vai passando o contraste, vai passando o tempo, como ela tem uma lesão difusa, tecidual difusa, né? Um comprometimento de nervo óptico, e tem também algum ponto aqui, tem um pouquinho de vasculite, aqui é uma lesão vascular aqui, quer dizer, então ela tem corodite, ela tem lesão neuroretinite, ela tem uma série de quadros relacionados, né, ao sífilis. Né? Testou, obviamente, positivo para sífilis, HIV. Então, nós temos aqui uma moça, uma menina, uma moça, uma jovem, mulher, né? HIV negativa, né? Heterossexual. Então, como isso pode ser diferente, né? Como são comportamentos diferentes. Né? Aqui um paciente mais velho, um pouquinho, 62 anos, com baixa acuidade visual no olho esquerdo, né? Ele relata essa baixa há 2 meses, mais ou menos, procurou um oftalmologista, e quando ele chega a mim, ele fala que há 3 dias começou a cair o cabelo. E ele teve um trauma na face esquerda, e por isso que ele veio para mim, porque o oftalmologista tinha indicado um especialista, mas acabou que ela não foi, e quando bateu o rosto, eu vou. Né? Então ele procurou esse oftalmologista e ele caminhou para mim, nome bom. Ele tinha uma queixa de embaçamento e dor no olho direito, tinha diabetes mellitus, né? Diabetes mellitus desde 94, né? Então era um paciente diabético, relatando aqui importante a tosse, perda de peso de 20 quilos em 2 meses. Tem que acender o sinal para 2 coisas. Primeiro, tuberculose. 3 coisas. Segundo, neoplasia. Terceiro, sífilis. Né? Não necessariamente nessa ordem, mas tem que pensar nessas 3 coisas. Ele estava tratando com predifor, um corticoide tópico, um colírio, e atropina, né? Só, no olho direito. O exame oftalmológico, ele tinha uma visão menor que 2400 no olho direito, uma visão boa no olho esquerdo, 20/25. Uma reação de câmara anterior, uma inflamação importante no olho direito, pressão normal. No fundo de olho, o olho direito era aquela coisa, né? Não dá para ver nada. Né? Tem aqui talvez nervo óptico aqui. E o olho esquerdo, razoavelmente bem. Tive aqui um pouco borrado, né? O nervo óptico um pouquinho borrado, razoavelmente bem. O que eu faria, o que eu fiz? Vou explicar por quê. Porque o colega que viu ele primeiramente fez algo totalmente diferente. Então, o que eu pensei em fazer com esse paciente, o que eu fiz com esse paciente? Primeiro, eu pedi uma fluoresceína, uma angiografia, uma ultrassonografia, que eu não conseguia ver aquele fundo de olho direito, ver se tinha um descolamento de retina, alguma coisa que eu não conseguia ver, e exames clínicos, hemograma, sorologias, IGRA, que é um exame para tuberculose, ressonância de tórax e crânio, né, pensando em neoplasia, pensando em tuberculose e pensando em sífilis. Então, ele faz a angiografia, a gente percebe uma neurite aqui, ó, uma neuroretinite, na verdade, aqui, importante, né, no olho direito, aqui a angiografia do olho direito, né?
aqui mostrando mais em destaque esse nervo óptico, né? E o que foi feito pelo oftalmologista quando viu esse quadro? O que ele fez? Pulsoterapia corticoide. Ele não testou nada, ele internou o paciente e fez 1 grama de corticoide intravenoso por 3 dias. É uma dose cavalar, chama de pulsoterapia, uma dose cavalar de corticoide. A gente faz isso como início do tratamento, para dar uma bomba de corticoide no paciente e seguir o tratamento com corticoide. Eu faço bastante, mas não em casos infecciosos, nunca em casos infecciosos. Você pode ter terapia de pulsoterapia em pacientes que têm um quadro não infeccioso. Senão, você vai piorar. E o pior, porque no primeiro momento, como você fez uma pulsoterapia, um corticoide muito forte, ele diminui a reação inflamatória. Então, ele melhora no primeiro momento. Aquela reação que tinha no nervo todo, no primeiro momento vai melhorar, porque fez um corticoide super forte, então aquilo melhora. O corticoide melhora qualquer coisa. Então, é muito comum passar corticoide em paciente com uveíte, que eu passo corticoide com muita frequência, muitíssima frequência, e passo com vontade. Eu acho que corticoide a gente usa ou não usa. Vou dar um pouquinho, não funciona. As pessoas têm medo de corticoide. Tem que ter medo de corticoide, sim. Corticoide é uma medicação que tem que ter medo. Mas se vai usar, tem que usar, né? Então, esse paciente fez uma dose cavalar de corticoide, né? E melhora. No primeiro momento, o paciente vem para mim com veíte e fala assim, doutor, melhorou meu veíte, mas melhorou minhas costas. Tinha uma dor nas costas que eu estou muito melhor. Meu joelho está uma beleza. É porque o corticoide é o melhor anti-inflamatório hormonal. O melhor anti-inflamatório que existe é o corticoide, né? Então, melhora, né? Não adianta. E aí ele voltou ele voltou com o primeiro oftalmo, né? Que pediu que ele fizesse uma nova pulsoterapia. Ele achou aquilo estranho e não fez. E começou um corticoide oral. Ele prescreveu um corticoide oral para ele. Ele referiu piora, porque passou aquela fase inicial da melhora, ele piorou, lógico, né? Porque o corticoide parou no começo do mesmo efeito. E ele traz os exames que eu solicitei, né? Uma acuidade já visual pior, né? Uma inflamação. Né? Isso aqui, as fotos estão ruins, não é que esse aparelho é ruim, não. É porque isso foi quando a gente chegou. Isso é uma radiografia de grande campo, wide field. É sensacional. Só que era recente, a gente tinha acabado de receber esse aparelho, a gente não tinha ainda experiência com ele. Então as fotos ficaram aqui, isso aqui se vê a palpa inferior. Hoje em dia a gente faz fotos infinitamente melhores. Isso aqui já não acontece mais. Tá? Mas como tinha essa documentação, achava importante trazer, eu trouxe assim mesmo, né? Mesmo sabendo que não está de boa qualidade por conta da nossa falta de prática com o aparelho ainda, né? Então, a gente vê esse comprometimento aqui, o fundo de olho. Aqui já melhora um pouquinho. Esse exame aqui, a gente consegue ver até roturas periféricas. É impressionante. Impressionante. É. E, obviamente, testou positivo para sífilis, né? Foi encaminhado ao infectologista, que tratou, na época que estava em falta a penicilina xylene, ele fez o ceftriaxone, né? Ele volta com uma melhora relativa, ainda tinha uma inflamação, né? E o que a gente diz que os ainda borrados, o que a gente fazia nesse caso e faz nesses casos? Quando o ceftriaxone não é suficiente, a gente associa uma bezetacil, uma penicilina benzatina em seguida, no dobro da dose habitual. A dose habitual é 1.200.000 unidades, né? A gente faz 2.400.000 e dói pra caramba. Então, como se faz isso? Você divide em 2 seringas, né? Eu não, né? Quem fizer a injeção, quem foi infeliz, que vai implicar. Você divide em 2 seringas e aplica 1.200.000 em cada nádega, ao mesmo tempo, né? No mesmo dia, né? Na mesma hora. Isso por 3 semanas, uma semana por 3 semanas, né? Então, foi o que a gente fez, né? Ele melhora bastante, vê que a visão tinha 20/200 para 20/80, já sem inflamação, né? Já começa a fazer uma catarata, enfim. Mas melhora bastante. Né? Dificilmente você ainda vê o nervo um pouquinho borrado. É muito difícil as doenças neurooftalmológicas que borram o nervo óptico. Depois ainda é difícil você ver totalmente bom. Ele sempre tem, por muito tempo, ainda fica um pouquinho borrado. Né? Então a gente tem o olho esquerdo menos borrado um pouquinho. Né? Aqui na angiografia, a gente já vê que todo aquele comprometimento já é melhor, né? Mas e fica uma cicatriz tecidual aqui. A gente tem uma atrofia do epitélio pigmentar da retina difusa aqui, né? Por conta da lesão inflamatória. Né? E aqui o campo visual, que é sempre importante desse paciente. Esse paciente nem pediu potencial visual evocado porque não tinha uma baixa visão tão importante, mas o campo visual, você vê que o campo visual é ruim, né? Um dos olhos tem um campo visual bem aqui, uma contração importante do campo visual. Gente,
Era isso. Eu acho que eu me alonguei, eu acho que cansei vocês. Mas obrigado mais uma vez. Podia falar só um pouquinho. Vocês têm paciência? 5 minutinhos? Ela pediu que falasse um pouquinho sobre a minha formação. Vocês têm 5 minutinhos? Eu vou falar Temos? rapidinho. Pode falar. Então, eu quando me formei, na verdade, eu fiz residência em psiquiatria, né, no IPUB. Eu fiz 2 anos de psiquiatria. Desfaz a tela aí para a gente ficar no... Interromper o compartilhamento. Pronto. Isso. Então, eu fiz 2 anos de psiquiatria no IPUB, no Instituto de Psiquiatria do FRJ. E aí eu percebi que ou eu não tinha cura, né? Ou então eu ficava internado ou eu saía dali. Então eu resolvi sair dali e fui fazer oftalmologia. Então, na verdade, eu fiz a minha oftalmologia, a minha formação foi, eu fiz a residência no Hospital de Bom Sucesso, que quando eu desisti da psiquiatria, eu nem sabia o que era oftalmologia, nunca tinha visto nada de fé, não sabia o que eu queria, na verdade. E aí eu fui no IBOL, conhecer, falar, vem cá, vem ver uma cirurgia e tal, vem ver e tal, e eu acabei gostando. E aí, então, eu fazia a residência em Bom Sucesso, que tinha uma série de deficiências, na época, muito maiores que hoje, em termos de equipamento, em termos práticos, e eu acabava compensando isso com o IBOL, né? Então, eu ia lá e cá, e por minha conta, tem que correr atrás, né? Então, tinha um retinógrafo lá, que era um retinógrafo... Hoje vocês têm retinógrafo digital, né? Na época, a gente revelava a foto digital. Então, o que eu fazia em Bom Sucesso? Eu juntava 3, 4 pacientes que eles não tinham dinheiro, eles compravam um filme, um rolo de filme, e compravam um frasco de contraste. E esse frasco de contraste fazia 3 pacientes, e eles iam revelar esse filme, os 3, na cidade onde revelavam. E aí traziam as fotos para mim, e eu fazia... Isso era um processo demorado. Hoje você bate a foto e você vê na hora, né? Assim, a evolução da evolução. Mas era o que eu tinha para fazer. E a gente fazia. Então, a gente vai buscando, tem que correr atrás em termos de formação, né? E daí eu fui, quando acabei essa residência, eu fui fazer um estágio no Instituto Geral, do Instituto Geral de Minas Gerais, com o Fernando Orefse, que é um cara que é muito importante na oftalmologia e na inflamação intraocular. Eu fiquei lá com ele um tempo. Em 96, 99, eu fui fazer 6 meses de estágio, um fellow de 6 meses na Escola Paulista de Medicina, com a Cristina Muccioli, e esses 6 meses se transformaram em quase 10 anos. Nesse tempo, eu fiz doutorado, eu fui para o Canadá, fiquei um tempo no Canadá, eu voltei e continuo ainda a ter uma certa ligação afetiva e presencial com a Escola Paulista, né? Que foi, de fato, minha formação mais longa, né? É isso, né? Eu acho que é isso. Correr atrás é bacana, tem que abrir os horizontes. E é isso, gente. Queria agradecer mais uma vez, vocês me cuidado. Desculpa ter cansado vocês, eu sei que eu me estendendo um pouquinho. Não cansou nada, foi ótimo. Pena que não foi presencial, acho que assim, eu gosto muito da presença, eu gosto muito de estar junto, de estar dividindo isso, né? Acho que é muito melhor quando a gente consegue ter uma interação maior. Por vídeo é muito difícil isso, né? Mas espero ter uma oportunidade de poder estar presencialmente com vocês. Acho que não vai faltar oportunidade, não. A gente, assim que terminar essa história aí, para o ano que vem que seja, vai estar todo mundo por aqui ainda. A gente está com um ambulatório lindo e novo que a gente vai precisar inaugurar e apresentar para a comunidade, porque eu acho que tem muita coisa boa para sair ali, sabe? Se quiserem separar casos de inflamação, eu vou um dia aí, a gente vai no ambulatório, conversa. Eu tenho o maior prazer em fazer isso, de verdade, não é da boca para fora, eu faria com o maior prazer. E mais importante de tudo, que dentro do presencial a gente pode estender o reencontro presencialmente para tomar um chopp, e aí as discussões são mais interessantes ainda. A seguir, só depois mesmo da pandemia, né? Não, assim, para o ano que vem, eu acho. Acho que para o ano que vem. A gente não pode ficar pensando nada para esse ano. Né? Aí a gente pode se encontrar todas as semanas, se for assim, né? Sem problema. Ô Moisés, eu mandei para você, pelo Rodrigo, um artigo que eu achei sobre as artes e a sífilis. Era muito, muito frequente. Né? Então, você tem o Gauguin, tem o Toulouse-Lautrec, tem o Baudelaire, tem vários, e isso era normal naquela sociedade. É normal. As pessoas morriam com 30 e poucos, 40 anos e já eram mais velhas e morriam de doenças infecciosas. Em termos de comportamento sexual, eram muito mais liberais também nessas épocas. Assim, em algumas épocas da humanidade, os comportamentos sexuais eram muito mais liberais. Por exemplo, na Grécia Antiga, os senadores da Grécia Antiga, eles tinham todos
um séquito de jovens, Sim. homens, que tinham relações sexuais. Isso não tinha nenhum problema, era uma coisa absolutamente normal, era um comportamento absolutamente normal. Né? Eu acho que quando conservador, a gente vive hoje uma fase, a gente tem muito cuidado, porque hoje, especialmente hoje é distopia, meu querido. A gente vive uma época muito conservadora em tudo, né? Então a gente tem que ter alguns limites para isso, né? Uma coisa interessante é que você falou aí da AIDS. A sífilis sempre foi uma doença sexualmente transmissível muito importante. E com o advento da AIDS se preconizou muito a prevenção. E aí você teve uma redução gigantesca de casos. E com isso, as pessoas passaram a se cuidar e a gente teve uma redução gigantesca de casos de sífilis também. Também. Só que o que aconteceu? As pessoas começaram a se descuidar, porque de uma hora para outra, a AIDS deixou de matar, ela deixou de ter cara, ela passou a ser uma doença que as pessoas jovens hoje em dia olham como uma doença crônica e se convive. Passou a ser uma diabetes. Eu estava na faculdade ainda, terminando a faculdade, e assim, a gente via paciente com AIDS a rodo e via na residência o cara com CMV no olho, eram 3 meses e ele morria, isso era uma marca. Tem paciente com CMV acompanhando há 20 anos sem nenhum problema, 30 anos. E aí a sífilis sumiu do mercado. E as pessoas passaram a não acreditar que ela existisse. E aí a gente teve 2 coisas, né, Moisés? A gente teve o paciente que parou de se cuidar, porque achou que isso não fosse uma coisa importante, e o médico que parou de pensar, porque começou a acreditar que essa doença não existia, igual hanseníase, né, Moisés? A gente tem poucos profissionais que sabem fazer diagnóstico de hanseníase porque não vêm sempre e acham que não existe. Eu vou te falar. Eu, em São Geraldo, eu tinha uma hanseníase, que tinha os leprosários, que ficaram leprosários, e que eles tiveram um convênio que eles iam lá ser examinados vezes semana. Não tinha alteração ocular, só alteração de palma, então... E aí não... Mesmo, né? E as pessoas não fazem diagnóstico. E São Paulo com isso... Mas eu acho que foi lá para 2013, por aí, a partir daí, pelo menos é o que eu lembro, começou a ter uma profusão de amigos de consultório falando que estavam atendendo pacientes com sífilis terciária. Ficou chato, porque começou a ter sífilis, a pessoa trouxe um caso de sífilis, um caso de sífilis. Aí começaram os congressos a ter todo mundo trazer caso de sífilis. Porque exatamente. Foi tão comum. Então, é muito chocante isso, como uma doença, e é uma doença tão fácil de tratar, tão fácil de diagnosticar, né? Mas tem todas essas coisas que são... Mas eu acho que essa facilidade de tratar também, a população começou a pensar, nossa, é só tomar penicilina. E começou a achar que era fácil assim, né? Não, e eu acho que... É uma doença de notificação compulsória, tá? Ela tem que ser obrigatoriamente notificada a sífilis, né? Mas eu acho que tem uma coisa também que o Moisés falou, Gabriela, que é dessa caretização da sociedade, se a gente pode falar assim. As pessoas pararam a olhar a medicina ou as doenças infecciosas como doenças e coisas a serem enfrentadas e passou para a pauta dos costumes. E aí ferrou tudo, porque o indivíduo não faz uma prevenção da AIDS como tem que fazer, porque isso vai ofender religiosamente uma parcela da população. E assim você fica atado. Esse é um grande problema. A gente, como médico, tem uma responsabilidade muito grande de jogar a luz nesses problemas e fazer isso mudar, transformar. A África do Sul foi dizimada pela AIDS por conta de ignorância, porque tinha um presidente que falou que a AIDS não existia, que era uma criação como nada em comum que a gente está vivendo hoje, né? Não tem nenhuma relação com a atualidade, não. Mas dizimou. Foi uma, assim, não teve caixão para todo mundo. Entendeu? Porque ele falou que não existia. Não tem AIDS, não existe AIDS. Né? Então é difícil, é muito difícil. E quando tem na África, dá mais dificuldade de se cuidar, porque a África já deu para o mundo tudo que precisava dar.
Ela já deu o diamante, ela já deu o que tinha de riqueza, não. e a África não é interessante para o resto do mundo rico. Se você tiver oportunidade, se você tiver oportunidade de África, como eu fui, não África do Sul, não. A África, real, raiz, cara, tem muito para te dar. Tem, mas para essa sociedade do mercado... É impactante. E eu fui fazer isso já velho, né? Essa garotada que está aí é uma coisa que eu recomendo muito, fazer trabalho voluntário nesses países. Isso é uma coisa, assim, fabulosa, uma experiência única, de convivência, de aprendizado, tudo. É muito bom, é muito bom. Eu vou fazer uma coisa, eu vou passar para vocês esse vídeo, eu passo por e-mail para vocês e vocês postam depois com autorização aí do Moisés. Eu acho que vai ser bem legal. Assim, uma coisa bacana de fazer. Pode ser por e-mail. Com você. O que você preferir? E-mail, só pode ser por e-mail. Então tá bom. Aí a gente bota e-mail, né, Patrícia? É muito grande, não tem jeito. Tem que ser por e-mail. A gente ainda vê botar no Drive e pronto. A gente ainda vê e-mail. Pronto, Gabi, agora é com você. Me ajuda. Pode deixar, Gabi. O Noel me ajuda, ele é bom nessas coisas. Mas é isso. Alguém tem alguma pergunta? Não, vou só dizer que gostei bastante da aula. Muito obrigado pela aula, Moisés. Imagina, é um prazer. E essa Achei troca ótimo, sabe por quê? de contato entre a professora, a Pachá, e o Moisés também é muito bom para a gente ganhar experiência, né? Uma coisa que acaba faltando para a gente no início. Saber tudo na prática, mas na teoria, mas não ter experiência. Experiência o tempo traz, meu querido, fica tranquilo. Mas a gente pode puxar do pessoal. Eu nem tinha cabelo branco, agora como é que eu tô? Uma coisa que eu achei legal também, que é até às vezes uma dificuldade minha, às vezes eu fico pensando, nossa, eu estudo coração, estudo tudo quanto é coisa, e aí depois vou fazer oftalmologia, vou cuidar só de olho, e tá cortando, interrompeu. Interrompeu, Gabi. A gente esquece que Oi, você travou? Tá picotando. Fala aí de novo, vai. Às vezes eu fico pensando, né? Nossa, vou cuidar, vou olhar só o olho a vida inteira. Mas a verdade não é só olho, né? Como, por exemplo, a gente começou falando da sífilis, a gente falou da sífilis todo, como uma doença sistêmica, né? Precisa conhecer ela assim, formalmente, né? É uma doença que ela é, né? Assim, o olho é parte... Foi bom para lembrar, né, que a maioria das vezes que a gente tem aula aqui, a gente vê alguma coisa muito específica. Porque está ansioso, a gente quer olhar, quer saber como é que vai ser a residência, o que a gente vai aprender lá, e aí corre atrás disso. E muitas vezes a gente esquece que é um todo, né? Sim. Eu, quando fui residente, meu primeiro paciente parecer que eu fui responder lá no Pedro Ernesto, eu lembro que o Fernando Caiate era meu R2, e aí eu estava tremendo, porque eu ia na clínica para responder um parecer de um paciente. E o Fernando olhou e falou, fica tranquilo, você sempre vai saber muito mais clínica do que eles sabem lá, oftalmologia. Então, a gente tem isso. A uveíte, a retina, traz para a gente uma consistência clínica muito boa. Eu acho que a oftalmologia tem para tudo quanto é freguês. Você tem a possibilidade de fazer uma oftalmologia técnica sem ter nenhuma relação com a clínica e tratando o paciente, tipo assim, é um olho e só um olho. Eu não consigo imaginar isso, mas existe quem imagine. E você tem a possibilidade de fazer todas as associações e conseguir fazer um exercício bacana da medicina, com empatia, com cuidado, cuidando da pessoa, tratando por muito tempo. Então, assim, a uveíte traz essa perspectiva clínica no cuidado do paciente com doença reumática, né? A gente vê isso com muita frequência. Então,
a gente consegue fazer em qualquer especialidade, Gabriela, a gente consegue fazer essas conexões clínicas. Isso depende mais de quem está fazendo a conexão do que da própria especialidade. Então, depende do teu olhar da tua percepção de qual é a tua importância como médico para cuidar daquela pessoa. Eu acho que isso é uma coisa legal de pensar. Verdade. Mas é isso. Acho que ninguém tem dúvida. Gostaria de agradecer por ter topado e vou dar mais vezes, hein? Vai ser um prazer. Disponível, disponibilidade total. Então, tá ótimo. Obrigada, Moisés, foi ótimo. Obrigado a você. Tchauzinho, gente. Boa Tchau, noite. gente.